Muito bem, então vamos lá. Olha, antes de mais nada, antes da gente começar o valendo, dê o seu curtir nesse vídeo, porque à medida que ele vai rolando, às vezes a gente acaba esquecendo e isso ajuda pra caramba nessa plataforma do YouTube. Se inscreva no meu canal, Gleison Máquilas, escritor. Isso aí a gente já vai comentando e já vai ajudando pra caramba. Hoje eu vou falar na maior saga dos quadrinhos de todos os tempos, que aconteceu na DC Comics. A primeira e única Crise nas Infinitas Terras. Logo depois da vinheta eu vou começar aí e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, ok? Muito bem, então vamos lá. Olha, eu sou o Gleison Máquilas, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar combinadas as coisas entre a gente aí para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Antes de mais nada, se você não curtiu esse vídeo ainda, tá em tempo, dê o seu curtir, o seu like, se inscreva no meu canal, Gleison Máquilas, escritor, e a gente começa agora. Crise nas Infinitas Terras surgiu inicialmente no ano de 1982. O conceito de multiverso é muito antigo na DC, devido à dupla jornada de seus personagens, que são muito antigos. Praticamente a DC começou em 1938 com o surgimento do Superman, 1939 com o surgimento do Batman, e por aí foi indo. Com o passar dos anos, esses mesmos personagens, que nem o Flash, foram reformulados. O primeiro Flash era chamado de Joel Ciclone, e quando passou na Era de Prata, ele passou a ser Barry Allen, o Flash. E assim devido a isso, criou-se uma espécie de barriga, porque Joel Ciclone continuou existindo ainda. Aí foi onde surgiu o conceito de Terra Paralela. A Terra Paralela era composta dos personagens que foram mais antigos, né? Uma versão mais velha do Superman, Superboy, Supergirl, que ficavam tudo nessa Terra Paralela. A Sociedade da Justiça, que praticamente serviu de moldes para a Liga da Justiça, faziam parte desse universo. E com isso foram se surgindo muitas outras terras. Apesar dos crossovers de super-heróis serem uma coisa mais comum nos quadrinhos, devido a isso eles vinham de outros mundos para poder enfrentar os atuais. E tava ficando uma coisa meio bagunçada. O Capitão Marvel mesmo, o atual Shazam, fazia parte da Terra X, onde tinham seus super-vilões, seus aliados e muitos outros personagens. Ficou confuso a continuidade do universo DC devido a isso. Uns faziam parte de outra terra, o próprio Sindicato do Crime surgiu de outra terra, uma versão maligna da Liga da Justiça. Só que nos anos 70 e 80 isso ficou muito bagunçado e o próprio leitor não estava conseguindo acompanhar isso direito. Então qual foi a ideia? Foi designado o escritor Marvel Wolfman e o saudoso e muito talentoso Jorge Pérez para fazer a Crise nas Infinitas Terras. Qual era a intenção? Pegar todos esses mundos, esses universos paralelos, esse multiverso e torná-lo em um só universo. Um universo coeso do qual todos existiam no mesmo mundo, no mesmo universo. Devido a isso foi criado o Monitor, que era um personagem que surgiu nas histórias dos Novos Titãs em 1982 e surgiu como o seu anti-monitor, que é uma parte dele, né? Se tornou o principal vilão dessa saga, onde todos os personagens da DC Comics. E olha que eles têm um panteão muito vasto de personagens, devido aos anos, devido ao tempo. É muito personagem. Participou dessa mega saga revolucionária, que até então os personagens se encontravam, mas não foi a mesma coisa de vê-los todos em ação.
Devido a isso, o Flash Barry Allen morreu em combate, tentando salvar o mundo. Surgiu personagens novos como o Paria, que toda vez que uma onda de anti-monitor surgia para destruir um planeta, ele surgia como uma maldição que ele sofreu. Ele aparecia nesse planeta e tentava evitar o seu fim a todo custo. Muito legal. Tem também a Percursora, que foi criada pelo Monitor para ajudar nessa saga. E ela acabou matando o seu próprio criador. Foi uma união desmedida de todos os personagens, todos os heróis da DC. Inclusive teve os vilões também. Teve um arco em que todos os vilões se uniram para combater o Anti-Monitor. Foi muito bacana, foi bem legal ver. E tem uma parte da saga, já do meio pro fim, onde o poderoso Espectro enfrenta sozinho o Anti-Monitor, que já tinha alcançado o status de um deus praticamente, de tanto poder que ele tinha, das terras que ele absorveu e eliminou. Muito bacana, muito legal. Teve um resumo dessa saga no seriado do The Flash, mas nem se compara ao que foi nos quadrinhos, porque toda a revista da DC foi envolvida nessa trama, fazia parte dessa trama. Ela foi dividida em muitos pedaços. A saga foi de 1982 a 1986. Bem bacana, bem legal, marcante. Confesso para vocês que a primeira vez que eu li, eu não compreendia muita coisa ali do que foi lida, do que foi escrita. Eu não compreendia, porque eu era muito novo, não tinha tanto conhecimento assim. Mas depois de velho, quando eu li ela na íntegra, todos os seus episódios, todas as suas ramificações pelas revistas que publicavam aqui na época do Brasil, eu achei fantástico, fenomenal. Uma mega saga inesquecível. Foi a primeira da DC para consertar a sua continuidade e acabar com o conceito de multiverso, que depois, mais para frente, foi desfeito. Mas isso aí já é assunto para um outro vídeo. Muito legal. Teve também a Lady Quark, que era uma rainha no seu mundo e acabou vindo parar no nosso. Teve muita coisa de interessante que aconteceu. A Quartzo, um membro dos Novos Titãs, morreu também em combate. Teve muitas baixas, teve muitas percas. E teve também um Lex Luthor que fazia parte do mundo do Sindicato do Crime, que era a versão sombria da Liga da Justiça, e ele era o único herói do seu planeta. E o seu filho veio parar no nosso mundo, e devido a cruzar as barreiras entre antimatéria e matéria, desenvolveu o poder de se tornar um portal vivo para uma outra dimensão. Tem também a Mulher Maravilha, uma versão mais velha da década de 50 dela, que veio a falecer também, morrendo em combate. Muitos outros personagens foram repaginados, como a Caçadora, que na Terra Paralela era a filha do Bruce Wayne, com a Mulher Gato, e aqui ela teve uma outra versão que foi modificada para ela poder existir. Muito bacana, muito fenomenal. Se você tiver a oportunidade de ler essa saga, leia e se divirta com isso, porque aquilo ali foi uma coisa muito prazerosa de fazer. Foi uma mega saga, a maior de todos os tempos. De Marvel, DC, pra mim, Crise nas Infinitas Terras foi a maior saga. Porque teve mortes, teve sucesso, teve muita coisa envolvida na trama. No ano de 1995, eu, Gleison Macalas, com a parceria de Emerson Penerari, criamos o Universo Gamp, repleto de personagens que foram feitos a princípio para histórias em quadrinhos. De lá pra cá eu não parei mais de escrever, mesmo não tendo muita coisa publicada. O resultado disso é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual eu crio um personagem chamado Lobo Negro para esse novo sistema, que é a literatura mundial. Disponível na Amazon,
no seu formato digital, em e-book, no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Entra lá, dá uma prestigiada, autor nacional, dá uma força para nós. E este aqui é o meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. E hoje eu vou ler um trecho dele, o seu comecinho. Quem sabe assim vocês se interessam pela obra e dê essa força para nós, ok? Vamos lá. Alguns séculos atrás, na dimensão paralela à nossa conhecida como Inferno, habitada por demônios e espíritos bem sombrios, o regente de lá, o cara que comanda tudo por lá, num lugar que lembra bem o interior de um vulcão, prestes a entrar em erupção, com lava incandescente por quase todo lado, bastante fumaça e muito mal iluminado, apesar do calor, só é iluminado por chamas esporádicas que brotam em apenas alguns lugares. Ele se encontra sentado em um trono feito de rochas místicas, tramando o seu novo passo contra os habitantes do mundo acima, mais próximo dali, a Terra, sendo surpreendido por uma luz familiar que se manifesta um pouco acima da sua cabeça bestial, iluminando todo o lugar sombrio. A primeira coisa que o regente do inferno faz é se esconder atrás de seu trono de rocha mística, para se proteger, muito assustado. Ainda não é a hora, pelo que eu sei, segundo as minhas contas. Ei, espere um pouco, você não é ele. Não tenho o direito de estar aqui ou fazer o que sempre faz. Se conhecesses a minha divindade, também sabes da minha autoridade e que a minha jurisdição me permite fazer o que bem entender. Essa conversa é feita por telepatia, uma conversa mental entre o ser de luz que acaba de chegar e o anjo caído daquele lugar, daquele inferno. Não vendo saída e sabendo que está próximo do fim, não acho justo me destruir assim, sem mais nem menos, sendo que permaneço a maior parte do meu tempo aqui, já que há outro anjo caído vivendo há milênios entre os humanos, os influenciando e se deliciando com seus joguinhos que definem o rumo da humanidade. Certo, tens razão, ser desprezível. Vou cuidar desse equívoco primeiro e depois nós terminamos essa conversa. A luz desaparece como se nunca tivesse estado ali, e o poderoso chefão daquele lugar, daquele inferno, se senta no seu trono de rocha maciça, se acalmando e refletindo. Com isso, eu ganho mais tempo para realizar os meus planos e eliminar o meu principal concorrente. Estou quase com pena dele. Quase. O demônio gargalha sem parar, em pleno êxtase, ciente de como aquela situação incômoda veio bem a calhar. No nosso planeta Terra, na Europa, uma grande montanha tida por muitos como mística e sobrenatural, um ser muito semelhante ao homem, com uma armadura medieval daquela época, no interior de uma caverna, sentado em seu trono feito de ouro maciço, muito parecido com o do demônio do inferno, que vimos há pouco, com joias caras e pedras do tamanho de laranjas cravados nele. Contempla sua imensa fortuna, sua imensa riqueza em ouro, prata e joias de todos os tipos e tamanhos inimagináveis, espalhados aos seus pés por todo o interior desta caverna, fruto de todo roubo e pilhagem por este ser, sem falar em outros lugares iguais ou menores do que onde ele se encontra, espalhados pelo mundo todo. Durante milênios em que vive em nosso mundo, entre nós, seres humanos, ele esteve envolvido nos principais fatos da história, sempre manipulando as situações a seu favor, aos seus mesquinhos interesses, sempre pensando em si mesmo, no seu grande ego inflado e bem arrogante, influenciando boa parte da humanidade como um típico anjo caído das lendas, que levava todos os créditos por coisas que só ele fazia. Pessoal, olha, o que eu acabei de ler aqui é o comecinho do meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego o personagem que foi coadjuvante de luxo na primeira trama e alço a personagem principal da sua própria história. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book, e no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Entrem lá, pessoal.
Dê uma força pra gente, Autor Nacional. E no final deste ano ou no início do ano que vem, estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, chamado O Herói do Gueto, no qual eu volto no passado do universo Gamp, nas décadas de 70 e 80, e conto a história de origem de Paulo de Deus Filho, que se torna o diretor do Serviço Secreto do Governo do Brasil, mas tudo tem um começo e tudo tem uma história por aí. É isso, pessoal. Se você me acompanhou até aqui, dê o seu curtir, dê o seu like, se inscreva no meu canal, Gleison Maclas, e a gente vai se falando, ok? Tudo de bom para vocês.